Vamos dar continuidade aqui na resolução das nossas questões do nosso grande banco de questões, de problemas, de itens pró-SAEB, similar aos itens que todos encontrarão nessa grande avaliação SAEB. Então eu estou aqui para mais um bloco de questões, onde teremos aqui o nome como aula 6, tá bom? Sigamos. A primeira delas é uma questão que aborda o conhecimento sobre proporção, proporcionalidade, grandezas diretamente proporcionais. Essa é uma questão, sobretudo, que conversa muito fortemente também com diversos dos probleminhas, questões e itens que o Enem aborda. Portanto, bastante atenção. Por quê? Porque é um problema com bastante letra, bastante palavra, mas que, no entanto, a interpretação dela nos leva para que possamos realizar, fazer uma conta com bastante tranquilidade. Na verdade, eu até insisto que na leitura de um dos problemas assim que envolve uma relação entre grandezas, entre duas, três grandezas, que você percebe que você percebe que há ali um aumento de uma, ao mesmo tempo que a outra também aumenta, do mesmo jeito, ou seja, em outras palavras, na mesma proporção, ou então quando uma aumenta e a outra diminui também na mesma ordem. Então são problemas que você caracteriza eles geralmente como problemas de regra de três. Na verdade, são geralmente problemas em que são trazidos ali três dados e pretende-se achar um quarto. Então, você elabora ali uma estratégia de resolução que você utiliza bem 3 para encontrar um. Por isso é chamado de regra de 3, tá? Esse é um caso bem típico, que no fundo, nem precisa você montar um esqueminha, não, você resolve ele direto. Ora, veja, era uma decoradora de festas, que ela utiliza cilindros de gás, todos com o mesmo volume, tá? Todos com o mesmo volume, para encher balões, né? Uma decoradora de festa, de fato, disponibiliza desses dispositivos para, de maneira mais rápida, conseguir encher balões. Os dados é o seguinte, ele está claramente aqui dizendo que com três desses cilindros, olha só, com três desses cilindros, a decoradora consegue encher 45 balões. Veja que lá atrás foi dito que cada um dos cilindros tem o mesmo volume, tá? Isso, portanto, sugere já dizer que, ora, se três cilindros foram utilizados para encher 45 balões, isso já também nos apresenta que um só cilindro, tá? Um terço deles, um só cilindro, um terço de três, vai encher um terço da quantidade de balões, ou seja, vai encher um terço de 45, vai encher 15 balões. Então guarde essa informação, tá? Com três desses cilindros, ela consegue encher 45 balões, ou seja, cada cilindro é capaz de encher 15 balões. Terminando com todo o conteúdo dos cilindros, tá? Encerrando todo o conteúdo dos cilindros, veja, todo o conteúdo dos cilindros. Essa decoradora precisa encher 105 balões. Opa! Precisa encher 105 balões. O que sabemos? Que cada cilindro é capaz de encher 15, tá? Cada cilindro é capaz de encher 15 desses balões para uma festa. Então, a pergunta é essa: quantos desses cilindros, no mínimo, a decoradora deve providenciar para encher todos os balões dessa festa? É só você saber, na verdade, que um cilindro enche 15 balões. Por quê? Porque 3 enchem 45. E assim você pode até fazer a conta de cabeça. Ó, um enche 15, um balão, tá? Um cilindro enche 15, ou seja, 3, como já sabemos, enche 45. 6, portanto, enche, por exemplo, 90, tá? Então quer dizer, 7 enche 105. Vamos colocar aqui mais um cilindro para encher mais 15, tá bom? Temos tranquilamente
Alternativa D, 7 cilindros é o mínimo que precisamos para encher exatamente 105 balões. Pronto, não precisamos elaborar uma regrinha de 3, aquela que faz assim, ó, você coloca em uma coluna, cilindros, ó, cilindros, na outra coluna você coloca balões. Não precisa ter compromisso aqui com isso. Aí você faz assim, portanto, 3 de um lado, 45 de outro. Aí você quer saber quantos cilindros X para encher 105. Depois você faz aquele esquema assim e acha o valor de X, esse daqui, que vai ser igual a 7. Não precisa fazer tudo isso mecanicamente, dá para fazer essa conta de cabeça, tá bom? Vamos para frente. Este item é um item, de novo, de regra de 3. Um item tal que a gente precisa dar conta, de fato, daquela mesma organização que eu fugi dela na questão anterior. Por quê? Porque este item vai nos apresentar um conjunto de dados que são mais do que exatamente 3. Para a reunião, uma operação entre os 3 nos dá um quarto resultado. Na verdade, este item é um item que a gente coloca ali na sacola do conteúdo que se chama regra de 3 composta. Regra de 3 composta, tá bom? Regra de 3, a anterior era chamada de regra de 3 simples, porque você utiliza exatamente aqui dos 3 dados para encontrar um quarto. Essa daqui é porque ela é composta de mais dados. Não é porque ela é chamada de regra de 3 composta, porque ela é composta por mais dados. É porque ela se organiza em colunas ali na hora da resolução, tal que, além de você precisar fazer ali a multiplicação em x, por exemplo, você precisa antes disso fazer uma multiplicação de razões, de grandeza. Espera que eu vou tentar explicar isso melhor. Mas antes vamos fazer a leitura do problema. Na perfuração de um poço, veja, um poço de 160 metros de profundidade. Na perfuração de um poço de 160 metros de profundidade, veja aqui que ainda é da época em que se utilizavam pessoas para perfurar um poço, né? Na verdade, hoje isso tudo é feito com máquinas. Mas vamos imaginar que seja um problema em que os operários trabalham por igual e, a depender da maneira como eles trabalham, vão conseguir também perfurar quantidades iguais de metros de poços, por exemplo. Mas vamos para o problema imaginando que essas coisas são tão certinhas assim. Na perfuração de um poço de 160 metros de profundidade, 40 operários, eles juntos, reunidos, cada qual colocando ali a mesma quantidade de força de trabalho, levaram 21 dias. Vamos imaginar que de fato é assim. Na prática não é bem isso, tá? Cada qual tem ali um jeito e uma forma que não necessariamente vão trabalhar por igual. A pergunta é: quantos dias 30 operários levariam na perfuração de, agora, mais do que 160 metros, portanto, 200 metros deste mesmo poço, tá? Ou seja, o mesmo poço que tem ali as mesmas características, ou seja, que tem a mesma dificuldade de perfuração. Então, imagine também um poço que tem também ali o mesmo diâmetro, por exemplo, para que o problema tenha sentido e que seja um problema de proporção, tá? Bom, para essa situação, diferente da anterior, nós vamos voltar aqui ao tradicionalzão e vamos fazer conforme existe uma regrinha que associa, que relaciona os números dessas 3 grandezas. Veja, aqui nós temos o que chamamos de grandezas. A profundidade é uma das grandezas, tá? Grandezas, assim, são observações, são conceitos que surgem nos problemas, tal que a gente utiliza números para contar ou para medir. Operários é uma outra grandeza, nós temos quantidade de operários. Dias é uma outra grandeza. Tá? Então veja que nós temos 3 grandezas. Então, estes problemas de proporção que envolvem mais do que 2 grandezas, a gente dá o nome deles de problemas de regra de 3 composta. Então, a melhor saída para se resolver esse problema é fazer um esqueminha de colunas.
onde em um dos lados, assim, na primeira coluna, digamos, você coloca a profundidade. Vou só fazer assim, profundidade, tá? Profundidade. E a gente começa, por exemplo, dizendo o seguinte, o poço tem profundidade. O poço deve ter, por exemplo, a profundidade de 160 metros, tá? Profundidade em metros. Tá? E o que nós queremos, no fundo, é resolver um problema que trata de uma outra profundidade, a saber, 200 metros. Então, em uma coluna temos isso. Em uma outra coluna, nós temos a grandeza número de operários. Então, eu vou colocar assim, operários, tá? Operários. E só assim. Eu sei que quando foi perfurado 160 metros de poço, isso foi feito com 40 operários, portanto, vem aqui na mesma linha, na mesma altura, nessa segunda coluna. E daqui a pouco vai ter uma informação que vai dizer que quando deve-se perfurar um poço de 200 metros, estavam, portanto, ali uma força menor, 30 operários. Tá? Aí o problema, portanto, ele vai se desenvolver dentro da outra grandeza, que a gente vai chamar de, vou botar D maiúsculo para seguir também, dias. Conforme o problema nos disse ali, para perfurar-se 160 metros de poço, utilizou-se 40 operários, durante 30, cadê? Durante 21 dias. Durante 21 dias. Tá? E o problema agora vem, e a gente vai denotar pela incógnita x, porque o problema é exatamente saber que, baseado nas informações da primeira linha, veja, baseado nas informações aqui da primeira linha, o que podemos utilizar para resolver o problema que diz que nas mesmas condições dadas para perfurar um poço de 200 metros, utilizando apenas 30 operários, quantos dias devem ser utilizados? Assim, quantos dias serão necessários? Melhor dizendo, tá? Aí a gente vai utilizar aqui de uma técnica, vamos chamar de técnica. A técnica é uma técnica que nos ajuda a caracterizar grandezas, pares de grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso a gente dá uma marcaçãozinha aqui, por exemplo, para isso a gente dá uma marcaçãozinha aqui, vou usar aqui uma outra cor, para isso a gente dá uma marcaçãozinha para a grandeza que contém a variável que precisamos encontrar. Vamos fazer uma marcaçãozinha seguindo o rito normal, utilizando uma setinha, utilizando uma flechinha, na verdade, com uma setinha apontando para a variável. Pronto, essa é uma das técnicas, tá? Pronto, desse jeito. Depois de feito isso, nós vamos comparar a grandeza dias, número de dias, com as outras duas grandezas, profundidade e número de operários, e vamos verificar se nessa comparação eu vou ter que a grandeza profundidade, em comparação com a grandeza número de dias, elas vão ambas crescer conforme uma cresce, ou vai acontecer o inverso. Enquanto uma cresce, a outra vai diminuir. Se ambas crescerem, a gente vai dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Se ocorrer o inverso disso, nós vamos dizer que elas são grandezas inversamente proporcionais. Para que fique claro aqui na nossa anotação dessa simulação que vamos fazer, nós vamos utilizar setinhas no mesmo sentido, quando as grandezas são diretamente proporcionais, e setinhas em sentidos contrários, quando as grandezas são inversamente proporcionais. Então, primeiro eu vou comparar a grandeza profundidade com o número de dias. Para isso, eu preciso considerar que a outra grandeza, a grandeza aqui no meio, ela vai permanecer constante. Ou seja, vamos tentar garantir que o número de operários, nos dois casos, vamos tentar garantir que nesse caso particular, o número de operários não alterou. Eu não tenho aqui 40 depois 30, não, eu tenho sempre 40 operários. Eu tenho, por exemplo, X operários. X de um lado e X do outro. Mas veja, se a gente tem o mesmo número de operários, a pergunta é essa, se eu tenho o mesmo número de operários e, portanto,
eu quero aumentar a profundidade de um poço que eu preciso fazer com a mesma força-tarefa, é claro que eu vou precisar de mais dias, tá? No ar? Então, garantido, portanto, que as grandezas profundidade e número de dias são grandezas diretamente proporcionais, repito, só mais uma vezinha, veja, mantendo a mesma força-tarefa de operários, se eu precisar aumentar a profundidade de perfuração de um poço, eu vou precisar aumentar também o número de dias. Então, são grandezas diretamente proporcionais. No nosso esquema, vamos deixar duas setinhas no mesmo sentido. Ou seja, a setinha de profundidade no mesmo sentido da setinha ali da grandeza que contém a variável que queremos encontrar. Enfim, agora eu vou verificar como é o comportamento das grandezas operário de dias em relação a ser diretamente ou inversamente proporcionais. Pensando agora em manter a profundidade. Assim, bom, eu quero perfurar 100 e exatamente 100 metros de poço, de profundidade de um poço, 100 e exatamente 100 metros, na seguinte condição. Uma hora eu tenho, por exemplo, com 40 funcionários, né, com 40 operários, uma hora eu tenho, com 40 operários eu quero perfurar 100 metros de profundidade de poço. Tá? Agora, se eu diminuir a minha força de trabalho, se eu agora só puder usar 30, se eu só puder usar 30 para ainda obter para ainda perfurar 100 metros de profundidade, é claro que isso vai demorar mais. Tá? Eu diminuí minha força-tarefa, quero fazer o mesmo serviço de antes, tá? Diminuir minha força de trabalho, quero fazer o mesmo serviço de antes, então é claro que eu vou precisar de mais dias. Então, ao tempo que a grandeza operário diminui, a grandeza dias aumenta, considerando constante a grandeza profundidade. Isso significa que a grandeza, número de dias e operários, são duas grandezas inversamente proporcionais. Para registrar, portanto, isso, a gente coloca uma seta no sentido contrário daquela que está na grandeza número de dias. Tá? Para que tudo isso? Para que, no fundo, nós organizemos tudo isso em uma equação. Essa cadeira, professor. Para que com isso a gente organizemos tudo isso na seguinte equação, que vai servir sempre para problemas de grandezas de regra de 3 composta. Você isola a grandeza que contém a variável em forma de razão. Faça isso de forma decorada mesmo, né? Numa dada aula mais demorada, essas razões são todas explicadas, mas faça assim, portanto. 21 para x de um lado, você isola essa razão, que é a razão da grandeza que contém a variável, e do outro lado da igualdade você coloca o produto das razões constituídas das duas outras grandezas, ou seja, 160 para 200 multiplicado por 40 sobre
30. Desculpa que tem um probleminha bem aqui. Eu preciso inverter aqui uma delas. Então eu vou só usar aqui a régua. Eu preciso dizer uma coisa que eu já poderia estar errando completamente esse item, porque as setas não estão no problema de graça. As setas estão no problema por uma dada razão. E a razão é que elas vão indicar, na hora de compor a equação, as setas vão indicar também a ordem tal que numerador e denominador aparecem. Então, peraí, deixa eu explicar de novo. Como foi isolado 21 para x, numa ordem que 21 veio em cima e o x veio embaixo, igual as próximas grandezas que serão multiplicadas ali na frente, as próximas razões que estarão em multiplicação ali no segundo membro da igualdade, elas devem estar na ordem segundo a seta. O que eu quero dizer é que onde a seta está no mesmo sentido de 21 e x, a razão mantém-se no mesmo sentido, como é o caso de 160 e 200. Na hora que a grandeza, por exemplo, na hora que a grandeza operários, eu percebo que ela está com a seta inversa da seta do número de dias, isso significa que a razão constituída por essas duas quantidades, que são o número de operários, precisa estar invertida. Portanto, ela precisa estar, na verdade, como 30 sobre 40. Pronto, faça sempre assim, obedecendo essa técnica. A resolução dessa equação, ela nos dá x, que é exatamente o número de dias necessários para que 30 operários perfurem um poço de 200 metros de profundidade. Quando a gente tem uma equação desse jeito, com zeros e com muitos números que dá para fazer algum cancelamento, é muito mais interessante, portanto, que você faça, antes de qualquer coisa, alguns dos cortes, sobretudo no segundo membro. Eu acho que é interessante você, por exemplo, perceber que 160 e 200, divida tudo aqui, por exemplo, por 10, tá? E divida também o 200 por 10, tá? Poderia ser o outro aqui também, qualquer um dos dois, tá? Eu vou fazer aqui também na segunda fração, eu estou dividindo tudo por 10. Eu vou dividir um pouquinho mais. Eu tenho agora na primeira razão 16 e no numerador e 16 no denominador. Eu vou dividir 16 porque eu também posso dividir por ser um produto, eu posso escolher uma fração para dividir o numerador dela e o denominador de uma outra, que não tem perigo nenhum que isso acometa o resultado, uma vez que eu tenho um produto de frações. Então eu vou dividir 16 por 4 e vou dividir 4 por 1. Tá bom? Isso mostrou que aqui vai ficar 4. Só mais um tracinho. Que aqui vai ficar 4. Além disso, eu ainda posso fazer mais uma divisão, pegando esse 4, dividindo por 4, que agora o numerador é 4, e dividindo 20 por 4, terminando em 5. Então isso me dá a seguinte expressão, que estou fazendo aqui bem devagar, de propósito mesmo, mais reduzida e mais tranquila para se achar o seu resultado. 21 para x igual a 1, ó, sobrou 1 na primeira fração. E do outro lado 3. Então, portanto, 1 vezes 3. E embaixo, 5 na primeira, 1 na segunda. 5 vezes 1. Pronto, agora a gente acha, portanto, o resultado de x. Veja que essas duas frações precisam ser equivalentes. Eu já tenho aqui o valor de x gratuitamente, tá? Ou seja, para eu transformar esse 3, ó, para eu transformar esse 3 aqui em 21, ele foi multiplicado por 7. Então, para eu ter uma fração equivalente a essa no primeiro lado da igualdade, basta eu multiplicar o 5, basta eu multiplicar esse 5 aí por 7, para ele me dar aí 35. E esse é o resultado. O que eu estou querendo dizer é que, isolando, fazendo aqui meios pelos extremos, eu vou ter 3 vezes x, 5 vezes 21, x igual a 5 vezes 21 sobre 3. Isso aqui fica 5 vezes 21 para 3. 5 vezes 7, 35. Tá? Então, isso nos sugere que, na verdade, eu necessito de 35 dias. 35 dias para que
Agora, com 30 operários, esse poço tem uma profundidade de 200 metros, tá? Alternativa, letra E. Vamos para a próxima. Essa foi demorada, professor, mas as próximas eu vou tentar agora cair a média aqui de tempo. Um edifício de 20 metros. Essa é uma questão, por vez, também bastante interessante. Nós estamos revisando, gente. O descritor aqui são os descritores, aqui tem sempre mais de um descritor, são descritores e habilidades que levam o estudante a garantir aí as proficiências na resolução de problemas que contêm os conceitos de proporção, de proporcionalidade, de aumento proporcional, ou então de divisão proporcional, ou então sobre também a relação entre grandezas inversamente proporcionais, como vimos no problema anterior, que isso também surgiu, tá? Então esse é um problema também muito visto em provas, sobretudo do Enem, até mais do que no SAEB, talvez, tá? Um edifício de 20 metros de altura, ele foi representado por uma maquete pequenininha, de 60, não tão assim, uma maquete significativa, professor. Uma maquete de 60 centímetros de altura. Tá. Mas tudo bem, que o edifício tinha 20 metros de altura. Um edifício de 20 metros de altura, um edifício aí com 5 andares, professor. É, né? Um edifício de 20 metros de altura, um edifício com cerca de 5 andares, ele foi todo elaborado por uma... Ele foi transformado em uma maquete. A maquete, ela tem um pouco mais de meio metro de altura. Tem 60 centímetros de altura. Tá bom. Para uma dada situação. Sabe-se, ou melhor, sabendo que todas as janelas dos apartamentos do edifício têm 1,5 metros de largura, qual é a medida da largura das janelas na maquete? Tá sabendo que no real, lá no tamanho real, cada janela tem 1,5 metros de altura. Sabendo dessa informação, e partindo da anterior que foi dada, qual é a largura que deve ter cada janela na maquete? Então, esse tipo de problema é, de novo, também um problema de diminuição ou de aumento proporcional. O primeiro dado do problema, quando se diz que 20 metros de altura do edifício vai valer na maquete 60 centímetros de altura, ele surge justamente para você elaborar o que nós chamamos de razão de proporcionalidade. Razão de proporcionalidade, tá? Razão de proporcionalidade. Você pode, de novo aqui, inclusive você pode melhor elaborar essa razão de proporcionalidade. A razão de proporcionalidade, nos problemas que envolvem maquete, que envolvem aumento ou diminuição proporcional, também são chamados de escala. Então, esse é um problema, na verdade, de escala. Aqui é possível extrair a escala de confecção dessa maquete. Tudo bem? Aqui dá para achar, portanto, a escala de confecção dessa maquete. E vamos tentar fazer assim. Portanto, veja antes que as medidas estão em unidades diferentes. Uma está em metro, a outra está em centímetros. Eu preciso enxergá-las todas na mesma unidade. Então eu vou fazer aqui de novo, vou fazer só duas colunas, tá? Só duas colunas. Eu vou colocar assim, maquete é difícil. Maquete de um lado, maquete de um lado, é difícil do outro. Aí eu vou elaborar um pouquinho melhor. 20, 60 centímetros. Eu vou elaborar a minha escala da maquete. Na maquete, qualquer 60 centímetros, não precisa ser só a altura, qualquer 60 centímetros da maquete, 20 metros no edifício. Olha só, olha o que eu posso escrever mais. 60 centímetros na maquete, 20 vezes 100 centímetros no edifício. Olha, 20 metros, cada metro tem 100 centímetros. 20 metros, 20 vezes 100, portanto, 2.000 centímetros, tá? 2.000 centímetros. Vamos fazer agora uma coisa do seguinte tipo. Vamos dividir aqui. Vou pegar a 10ª parte disso. Vou dividir tudo por 10. Tudo por 10. Dividindo tudo aqui por 10, eu tenho 6. Tá? Dividindo aqui por 10. 6 centímetros, dividindo tudo por 10, 2.000. Nem precisava, mas 2.000 dividido por 10, 200. Tá? 200 centímetros. Ainda dá para dar uma dividida. Agora eu vou dividir por 2. Se eu dividir tudo por 2, eu tenho assim, 3
100 centímetros, tá? Pronto, vamos utilizar esses dados aqui, portanto, elaborados. A minha escala talvez seja essa, eu posso dizer assim, ó, a minha escala de uso vai dizer assim, ó, a cada 3 centímetros da maquete vai valer 100 no edifício. A cada 3 centímetros da maquete vai valer 100 no edifício. O problema está resolvido. Tá? O problema está resolvido. Quando eu tenho 1,5 metros, tá? Quando eu tenho 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro, 1,5 metro, cada metro é 100 centímetros. Então, quando eu tenho 150 centímetros, olha, quando eu tenho aqui que a cada 3 centímetros de maquete, cada 3 centímetros de maquete vale 100 centímetros no real, e lá no edifício, como que se comporta na maquete 150? Como que se comporta na maquete 150 centímetros? Hã? Como que se comporta na maquete 150 centímetros? Ó, veja que, por exemplo, 150, o que seria 150 olhando para 100? 1,5, né? Ou seja, é um 100 e meio 100. Então, segundo a escala, tem que ser um 3,5, 3. 4,5. Um 3,5, 3, tá? Para a gente ter a letra B. Mas, assim, eu estou fazendo essa conta de tal modo que, de novo, isso pode se voltar para uma regra de 3. Você tem assim, maquete, M, edifício, você tem isso. A cada 3 centímetros na maquete, 100 no edifício, tá? Isso significa que a cada 150, que é 1,5 metro, e se fosse 150, não gostei do 150 desse jeito, eu vou apagar. E se fosse, portanto, 150, caneta. E se fosse, portanto, 150, tá? Não é difícil. Seria quanto na maquete? Você ia resolver de novo uma regrinha de 3 e ia encontrar 4,5. Não precisa tanta coisa, não. Perceba que de 100 para 150 você precisa multiplicar por 1,5. Então, se você só precisa multiplicar o 3 por 1,5. Multiplicando o 3 por 1,5, você vai encontrar o 4,5, tá? Deixa eu só fazer essa multiplicaçãozinha aqui melhor. Você vai fazer assim, portanto, caneta, você vai fazer assim, 3 vezes 1,5. Uma vez e meio, 3, 4,5, uma justificativa para encontrar o 4,5. Pronto, só raciocinar sobre o problema. Primeiro, entender. Entender e fazer de cabeça, fazer com todos os recursos que você tem. Não precisa ficar podado exclusivamente a técnicas ou regras, não. As técnicas e as regras existem e na ocasião a gente vai estar também colocando elas aqui. Mas resolva conforme você consegue, na maior rapidez possível, utilize as alternativas. Vamos adiante, tá? Um salário de 1.200 sofre um desconto de 30%. Tá. A retenção de pensão alimentícia. Tudo bem, ixi Maria. Aqui é um problema que é um problema. Inclusive, que ocorre que ocorre na prática muito. Um salário de 1.200, ele, de repente, vencido por uma ação judicial, sofre ali um desconto de 30% referente à retenção por pensão alimentícia, né? É um item que caiu no SPAES. Só referenciando o SPAES é o exame estadual de avaliação do estado do Ceará, tá? E nesse problema, a pergunta é: quantos reais serão, portanto, descontados do salário da pessoa que ganha 1.200 e agora sofreu um desconto de 30%? Bom, gente, preste atenção, se você, aluno, aluna, sair por aí falando desse problema, não é difícil você encontrar uma pessoa que resolve isso naturalmente de cabeça. Por quê? Porque é uma conta fácil achar 30% de um valor, tá? Seria mais difícil seria talvez um pouquinho mais difícil perguntar quanto que essa pessoa vai receber agora. Quanto que essa pessoa vai receber agora? Aí você teria que fazer uma conta que representasse, ela vai receber agora 70%
de 1.200. Mas não. Ele quer saber, na verdade, quanto em dinheiro será descontado. Será descontado 30% de 1.200, tá? Na verdade, você pode elaborar assim. Faça em palavras, em escrita, o que está sendo dito no programa. O que você quer? O que você quer chegar? Você quer chegar a encontrar 30% de 1.200. É o que você quer, tá? É o que você quer. De novo aqui, borrachinha. De novo para cá, canetinha. É o que você quer encontrar, tá? X. Quanto é 30% de 1.200? Pronto. Se você escreveu direitinho, e existe uma forte relação da linguagem, sobretudo língua portuguesa, que é a nossa, é o que nós falamos com matemática, onde a língua se transforma em símbolos. E é por isso que a matemática não deixa de ser uma linguagem. E, portanto, quando você lê 30% e utiliza o símbolo 30 e esse bichinho que representa a porcentagem, isso no fundo também é 30 sobre 100. É 30 para 100. Tá? Por isso que também pode ser colocado como 0,30, porque 30 centésimos. 30 centésimos é 0,30. Quando você tem aqui essa pequena preposição de 30% de 1.200, 30% de 1.200, você tem uma preposição que ela se relaciona melhor com matemática com a multiplicação. 30% de, você pode tirar isso, por exemplo, quando você vê, por exemplo, uma compra parcelada. Por exemplo, 3 parcelas de R$100, são 3 vezes 100. 3 parcelas de R$180. Ele alia-se muito mais à multiplicação. Então, você pode pegar 30 sobre 100, que é 30%, vezes 1.200, se você não quiser fazer o que eu vou dizer já, portanto, de uma forma mais fácil. E eu prefiro que se transforme, que deixe em fração, porque você pode fazer contas cortando, simplificando, porque como é uma multiplicação, você pode dividir, por exemplo, por 100 o 1.200 e dividir por 100 o 100 do denominador de 30 sobre 100. Ó, divida por 100 aqui vai ficar 1. Divida por 100 o 1.200 vai ficar 12. De modo que a conta vai ficar muito simples. 30 vezes 12, que é igual a 360. Esse é o valor. Tá? Esse é o valor. Valor que não precisava fazer conta nenhuma, gente. Basta você saber isso daqui, que não é difícil. 10% de 1.200. Em porcentagem, quando você elabora bem 10%, 20%, 25% e 1%, você tem todos os outros, tá? 10% de 1.200, 10% de qualquer coisa é a 10ª parte. 10% de qualquer coisa é dividir por 10. 10% de 1.200 é 120, tá? Então, o que você quer? 30, portanto, é 3 vezes isso. Então, o seu problema é 3 vezes 120. É 10% mais 10% mais 10%, tá bom? Alternativa, letra D, tá? De 360. Vamos adiante, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Uma escola tem 150 alunos. Alunos. Opa, desculpa, 1.500. Obrigado, professor. Uma escola tem 1.500 alunos. Tá, alunos, estudantes, tá? Alunos. São alunos do sexo masculino, porque na frente é que ele está melhor esclarecendo. São 900 do sexo masculino, são 600 do sexo feminino. Veja, é uma questão, de novo, aqui de um exame de avaliação do estado do Ceará. Estamos pegando como modelo para as questões do SAEB. Tá? Qual é a porcentagem de alunos do sexo masculino em relação ao total? Bom, como que fazemos essa questão? De novo, você pode recorrer com muita tranquilidade à regra de 3. Você tem dados suficientes, tá? Você tem dados suficientes. Você tem ali o total, você pode elaborar assim, por exemplo. Deixa eu dizer como que naturalmente muitos aprenderam a fazer. Não é o jeito que eu ensino, mas eu posso dizer que a maioria aprendeu desse jeito. Você tem de um lado, em uma coluna, o total, e na outra coluna você tem a porcentagem, professor Teotônio. Aí você pode fazer assim.
eu sei que 1.500 é o meu universo em questão, 100%. Não é, professor? É o todo inteiro, né? Total. Por outro lado, algum problema? Não. Por outro lado, você quer saber qual é a porcentagem dos alunos do sexo masculino em relação aqui ao total. Se você quer saber isso, a porcentagem das pessoas do sexo masculino, portanto, desse universo de 1.500, você coloca na coluna, perdão, na coluna dos totais, você coloca aqui o número de pessoas, 900, e aquela que você quer encontrar, você coloca X, tá? São duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando você tem menos pessoas, você tem uma proporção, uma porcentagem ainda menor, tá? Não há necessidade nenhuma, desculpe. Andei derrubando aqui minha canetinha. Não há necessidade nenhuma de fazer tudo isso, para depois você achar esse valor de X. Está muito claro. Por exemplo, eu quero saber qual é a porcentagem que é muito mais fácil fazer por esse artifício aqui, razão. Você quer saber qual é a porcentagem de alunos, de estudantes do sexo masculino no total de 1.500 alunos? Faça uma razão, uma razão, para você perceber quanto isso está dentro do todo. Faça uma razão, faça assim, a razão é exatamente essa, 900 para 1.500. Por que, portanto, eu quero aderir a essa ideia de razão? Porque quando você tem uma razão, uma porcentagem a partir de uma razão, é uma razão que tem denominador igual a 100, igual anteriormente, por 100. Por 100 é para cada 100. E não é difícil de jeito nenhum você transformar o denominador 1.500 em 100, gente. Basta dividir por 15, tá? Basta dividir por 15. Aí eu vou ter que no denominador vai ficar igual a 100. E no numerador 90 dividido para 15, basta dividir o 900 dividido para 15. Estou dizendo 90, 900. Basta dividir 900 para 15 assim. 90 para 15 são 6. E aí você tem o zero. Tá? Então você tem 60. 60 também pode ser escrito como assim, 60%. Então, essa é a porcentagem essa é a porcentagem, deixa eu só apagar isso aqui para não ficar feio. Tá? Caneta. Essa é a porcentagem de estudantes do sexo masculino no total de estudantes dessa escola, tá bom? No caso, a outra parte, 40%, é de estudantes do sexo feminino. Resposta de novo, item D, tá? Vamos adiante. A concentração de etanol na gasolina brasileira, segundo a Agência Nacional de Petróleo, a concentração de etanol na gasolina brasileira deve estar entre 18% e 24%. No laboratório de química de uma escola, os estudantes verificaram que em uma amostra de 50 ml de gasolina, 19% era de etanol. Então é um problema bem simples. De novo, associa a ideia de regra de 3, que você tem como fazer desse jeito, ou então transforme de novo numa expressão que representa a comunicação dela. A quantidade de etanol presente nessa amostra de gasolina corresponde a quanto? Ora, você quer saber o seguinte, você quer saber qual é a quantidade em ml de gasolina aqui, qual é a quantidade de ml dessa amostra, que contém uma amostra de 50 ml de gasolina, que corresponde à do álcool, tá? Sabendo que é o etanol, nosso etanol, sabendo que 19% é o que foi dito, 19% de 50 ml é de etanol. Então, na prática, isso em ml é quanto? Isso é igual a 19. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto é 19% de 50 ml. É o que eu quero saber. Faça de novo como antes. Faça assim, 19 sobre 100. 19%. De 50. Por que isso é mais fácil? Porque isso lhe dá a condição de fazer contas mais rápido. Por exemplo, divida 100 e divida 100 por 10
e divida 50 por 10. Por que isso é permitido? Porque, de novo, é um produto. E o 100 está no denominador de uma fração e o 50 está no numerador. Então, numerador e denominador, ambos podem ser divididos pelo mesmo número. Divida por 100, tá? Eu vou mais adiante, professor Teotônio, está doido para me chamar a atenção. Divida por 50, né, professor? Divida por 50 logo, tá? Não divida por 100, não. Na verdade, eu queria dizer 10, não era 100, eu queria dizer era 10. Divida por 10, mas vamos fazer direto e vamos dividir por 50? Vamos. Ele aqui vai ficar 1. E vamos dividir o 100 por 50, vai ficar 2. Tá? Então, isso sugere uma conta que termina em 19 sobre 2. Tá? Muito rápido fazer desse jeito. A menos que você não erre contas. Não se atrapalhe, como eu queria dividir por outro número que não era o mais adequado. O mais adequado era dividir por 50. 19 sobre 2 é a metade de 19. A metade de 19 não é tão difícil assim, gente. Por quê? Porque a metade de 18 é 9. Tá? 19 sobre 2 não precisa dividir não, por favor. A metade de 18 é 9. Então, você tem mais um. A metade de 1 é meio. Então, a metade de 19 sobre 2 vai ser 9,5. 9,5 ml. E aí a gente busca, portanto, o item A. Vamos adiante aqui para a questão que já envolve o conceito de função. Vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido essa daqui. Essa questão é uma questão, de certa forma, um pouquinho batida. Tá tudo bem, né, professor? Ah, beleza. A questão, de certa forma, é uma questão um pouquinho batida. A medida da área de um quadrilátero pode ser calculada através da função que está bem aqui, gente. Essa função aqui, essa função m, a gente faz a seguinte leitura. M de x é igual a menos o quadrado de x mais 40x, tá? Vamos interpretá-la. Isso aqui é uma função. Já? Tá bom. Essa daqui é a expressão que modela o que o problema está dizendo como sendo a medida da área de um dado quadrilátero. Né? Essa é uma outra questão. A gente já está pegando ela pronta. O problema já está modelado por uma expressão que representa a área que está sendo chamada de m em termos de x. Tá? X é a medida de um dos lados desse quadrilátero. E m de x, portanto, representa a área. Bom, em que momento, essa é a questão, ó, em que momento essa área esse valor de x vai fazer a área variar, né? Vai fazer essa área variar. Então essa área vai ser pequena ou vai ser grande, tá? Por exemplo, para uma medida igual a zero, perceba que a área daria zero, porque bastaria chamar x de zero, substituir o x por zero, ficaria x ao zero ao quadrado zero, menos zero é zero, 40 vezes zero é zero, zero mais zero. Zero. Então eu preciso de uma medida. E, portanto, por exemplo, se for um x igual a 1, só para a gente entender um pouquinho. Se for x igual a 1, que seria a área desse quadrilátero cujo lado mede 1? M de 1. M de 1, portanto, seria menos o quadrado de 1 mais 40 vezes 1. Tá? Isso seria menos 1 ao quadrado, por favor. Só uma observação. Menos 1 ao quadrado não é 1. Esse negócio de expoente par, não. Aqui eu tenho uma potência tal que a base é 1. A base é 1. O menos não está na base. Só é base de uma potência aquilo que está abaixo do expoente. Abaixo do expoente tem apenas o 1. Então, quem é elevado ao quadrado é apenas o 1. Então, é menos o 1 mais 40 vezes 1, que é 40. 39. Por exemplo, só para ter uma ideia, uma proposta. Se a medida do lado desse quadrilátero é 1, a área dele, portanto, é igual a 39. Por exemplo, e essa área vai ficar aumentando, vai ficar diminuindo. O problema é sobre a variação. Ó. A questão é essa. Ó. O problema é sobre essa variação. Na verdade, o problema é esse aqui. Qual é a medida máxima da área desse quadrilátero? Para isso,
a gente utiliza de alguns dispositivos. Tem um negócio que se chama x-vértice, tem um negócio que se chama y-vértice, que quando a expressão, quando o modelo da função, de fato é uma função como essa, em que o maior expoente da variável é 2, função quadrática, você utiliza bem essas regrinhas, x, uma fórmulazinha que se chama fórmula do x-vértice, outras da fórmula do y-vértice, em que lhe dá rapidamente o que está sendo pedido aí. Eu quero, por exemplo, o que seria a área máxima, seria o que a gente chama de y-vértice, que é igual a menos delta sobre 4a, que ele surge a partir do x-vértice, que é igual a menos b sobre 2a. Mas nós não vamos por esse caminho, não. Eu quero só conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Essa questão, o fato dela estar modelada por uma função que a gente chama como função quadrática, tem em si que o seu gráfico é uma parábola. E essa parábola, o fato do número que está atrás do x ao quadrado, o fato do coeficiente do termo de maior grau ser negativo, é uma parábola que tem a concavidade, a abertura para baixo, tá? Para baixo. E o fato também dela ser uma função do segundo grau, em que ela é dita como função incompleta porque ela só tem 2 e não 3 termos, tá? O fato dela ser uma incompleta é que tem o termo com a variável x ao quadrado e o termo que tem a variável x elevada a 1, ela é uma função que tem como raiz o zero. Então, é uma parábola que nasce, não, mas que passa pelo zero. E se ela tem concavidade para cima, tá? Desculpa, para baixo. Se ela tem concavidade para baixo, ela vai de novo cortar o eixo x em um dado momento. Então, ela tem mais ou menos esse comportamento. O que se pretende aqui é entender sobretudo que vai começar no zero de fato, porque se trata aqui de uma área. O que pretende entender sobretudo é que essa parábola, tá? Que essa parábola aqui, eu vou até fazer aqui assim, professor Teotônio. Opa, desculpa, eu vou fazer aqui uma outra coisa. Deixa eu fazer ele aqui com uma outra coisinha. Vou botar agora essa daqui. Só para eu tentar dizer o seguinte, gente, quando eu estou construindo essa parábola, ela é construída por um conjunto infinito de pontos, tá? Conjunto infinito de pontos. Ela cortou, mas não deveria cortar, não. Então, deixa eu fazer ela de novo. Tá? Ó, ao tempo que eu estou levantando aqui e estou descendo lá, por exemplo, eu queria fazer para lá. Tudo bem, não consigo. Ao tempo que eu estou descendo aqui e estou voltando, estou considerando aqui um conjunto de pontos. Então, essa parábola é constituída por infinitos pontos. Cada ponto ele representa uma relação. Uma relação entre um x e um y. No nosso caso, o y é exatamente a área. A área em função de x. Então, o y é igual à área em termos de x. Tá? E aí veja que a função é uma parábola, que hora está subindo, hora está descendo. Então chega um lugar que ela está na sua altura maior. Quando ela está na sua altura maior, esse x que tem a área maior é chamado de x-vértice da parábola. E o y, ou seja, a área maior, portanto, é chamado de y-vértice. Aí é que surgem, portanto, as continhas. Nesse caso, professor Totônio, eu vou fazer essas continhas porque eu estou aqui, tá piscando aqui a vontade de dizer que aqui é 40, tá? Tá piscando a vontade de dizer que aqui é 40. E aqui é 0, ó. E aqui é 0. Por que é 40, na verdade? Porque 40 zera, ó, só vou apagar isso daqui para não atrapalhar, tá? Porque 40 zera a função, ó. Porque 40 zera a função. Veja, substitua x por 40. No primeiro fica menos o quadrado de 40. Fica menos o 1.600. No segundo fica 40 vezes 40. Fica de novo 1.600. Menos 1.600.
Exatamente. Zero. Então, portanto, o zero, que eu já coloquei aqui, que é onde nasce a parábola, e o 40 são as raízes da equação. E é claro que na metade deles, eu tenho x, na metade deles eu tenho x que está cometido com a maior área. Ou seja, esse x vértice, ele é 20. Certo, professor? Então agora é suficiente resolver em achar a área quando x é 20. E a área quando x é 20 é igual a menos o quadrado de 20 mais 40 vezes 20. Então você tem aqui como resultado igual a menos o quadrado de 20, é 20 vezes 20, gente. É 400. E 40 vezes 20 é 800, tá? Essa conta aqui, menos 400 com mais 800, ela é igual a 400. E esse 400 é a área com x igual a 20. E esse 20, o x vértice da parábola, está posicionado exatamente no lugar que a parábola está mais alta, que tem o ponto mais alto da parábola, no y vértice, para o problema no lugar de área máxima. Então, o 20, que é o x vértice, está associado a 400, que é o y vértice. Em outros termos, o x igual a 20 no lado do quadrilátero está associado a 400 como sendo a área máxima desse quadrilátero. Portanto,
chamar de x. Eu vou botar x aqui. Opa, beleza. Bom, nosso próximo item, interessante demais essa questão, assim, muito boa. A menos que não consigamos entender, mas assim, simples, né? Primeiro é uma competição escolar de dardos. Eu estou entendendo aqui que no problema, dardo significa lançamento, né? Eu estava aqui imaginando que dardo seria um tiro ao alvo, mas na verdade dardos aqui tem como objetivo lançar e ganha aquele que consegue atingir uma maior distância no lançamento do dardo. Porque o problema é assim, ó. A distância atingida pelo dardo do competidor que ficou em segundo lugar foi o dobro da distância atingida pelo dardo do competidor que ficou em último lugar. Então veja, para começar, não está sendo dita qual foi a distância atingida pelo dardo do segundo competidor, mas está bastante claro que ela está em função da distância do último lugar. Depois, a distância do dardo do primeiro lugar foi o quadrado da distância atingida pelo dardo do competidor que ficou em último lugar. De novo, então tanto a distância do dardo do competidor que ficou em segundo, como a distância do dardo do competidor que ficou em primeiro, estão ambas em função da distância do dardo do competidor que ficou em último lugar. Então, esse é um problema que nós precisamos, antes de tudo, modelá-lo. Modelar em termos de variável, tá? Modelar em termos de variável. Então, é como se fosse assim. É como se fosse assim. O último lugar, ele teve a seguinte distância, tá? O último lugar, vou ver assim. O último lugar é como se ele tivesse obtido a seguinte distância. Espera que aqui deu algum erro. É como se o último lugar tivesse tido a seguinte distância. Tá. X, professor. X, tá? O último lugar teve a seguinte distância. O segundo, portanto, o último lugar. É como se o segundo, portanto, teve a seguinte distância. Segundo ele, o segundo teve o dobro. Então, ele teve x e x. Então, como se fosse isso. E o último, e o primeiro lugar, tá? Primeiro lugar, ele teve uma distância que é igual ao quadrado, tá? Uma distância que é igual ao quadrado. Ou seja, é melhor fazer assim. Quadrado da distância da distância atingida pelo dardo do último lugar, tá? Então, esse rascunho nos permite criar, a modelar o problema em termos de equações. Aí ele diz ainda assim, nessa competição foi verificada a distância em metros atingida por cada competidor e a soma das distâncias atingidas pelos dardos do primeiro e segundo lugares é igual a 99. Opa, esses dois aqui somados, ó. Então, a soma das distâncias dos dados que ficaram em primeiro e segundo lugar é igual a 99. Pronto, agora nós temos instrumentos para montar uma equação. O que eu posso afirmar, portanto? Ó, que vamos só fazer a soma das distâncias atingidas, a soma das distâncias atingidas pelos dados que ficaram em primeiro e segundo lugar, primeiro e segundo lugares é igual a 99. No nosso modelo, a distância atingida pelo dardo daquele que ficou em primeiro lugar, ela é igual, vou só fazer assim, equação do nosso modelo.
ela é igual a quadrado de x, tá? X ao quadrado. X ao quadrado é igual à distância atingida pelo dardo do primeiro lugar. E, por outro lado, a distância atingida pelo dardo do segundo lugar, tá bem aqui, é igual a o dobro do atingido pelo último. E o último é x. Então, do segundo é 2x. Então, isso significa que x ao quadrado mais 2x somam 99. E aí nós temos, portanto, uma equação em termos de x, em que x é a distância percorrida, a distância atingida pelo competidor que ficou em último lugar. Achando x, você acha a distância percorrida pelo que ficou em último, pelo que ficou em primeiro e o que ficou em segundo. Só que essa equação é uma equação cujo expoente, maior expoente da variável x é 2, ou seja, é uma equação de segundo grau, cuja resolução tem que estar na nossa cabeça. Antes, eu vou torná-la aqui na sua forma mais conhecida, ou seja, eu vou trazer tudo para o primeiro membro e deixar igual a zero lá no segundo membro. Então aqui eu tenho 99 negativo igual a zero, tá? X ao quadrado mais 2x menos 99 igual a zero. Bom, naturalmente, na hora de resolver uma equação dessa, você pode recorrer a... Você resolve essa equação recorrendo aos coeficientes, né? Rapidamente, você recorre aos coeficientes dos termos. O coeficiente do x ao quadrado a gente dá um nome de a, que ele é 1, portanto. O coeficiente do termo que tem x a gente dá um nomezinho de b, que ele é 2, portanto. E o coeficiente da variável que não tem x, chamado termo independente, a gente chama ele de c. Portanto, c é igual a 99. Tá? Isso tudo para que possamos utilizar a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Há livros textos que traduzem essa fórmula para que se chama fórmula de Bhaskara. Mas é a fórmula resolutiva que diz tal que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante delta sobre 2a. Tá? Eu também pensei que dava pra fazer. Acho que dá 9 e 11. Vou falar, no final eu falo. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá? E assim você resolve. Antes é interessante achar logo o delta. Tá? Vamos achar esse delta? Esse delta não é tão difícil, porque delta também é uma outra expressão que precisa estar na nossa cabecinha o tempo todo. Ela é dada como quadrado do b menos o produto 4ac. No nosso caso, ela tem que ser dada como quadrado do b. O b na expressão é 2, então é o quadrado de 2. Quadrado de 2. Eu vou fazer aí abaixo. Professor? Vou fazer aqui abaixo. Vou fazer abaixo. Em que eu terei quadrado de 2 menos 4 vezes o A vezes o C menos 99. O quadrado de 2 é 4. O produto de menos 4, 1 e menos 99 é assim. Veja, é positivo. E é só fazer 99 vezes 4. É mais fácil fazer 99 vezes 4. Porque quando você faz 99 menos 4, é como se fosse 1 a menos que 100 vezes 4, professor. Não é? 99 vezes 4 é 1 a menos que 100 vezes 4. Então é 396. 396 com 4, anteriormente 400. Isso. Na verdade eu tenho no fundo aqui 104, porque atrás eu tenho mais um 4. 400. Então, delta é igual a 400, é bom porque ele é o número que tem raiz quadrada, para nos permitir achar x muito rapidamente. Vamos supor, x tem que ser, portanto, igual a menos o b é 2,
mais raiz quadrada do discriminante, raiz quadrada de 400, tudo isso dividido pelo dobro de 1. Tá? X, portanto, é igual a... Eu tenho, é mais ou menos, falta um menos aqui, vou botar em cima, mais ou menos ou mais, é a mesma coisa. Então, ele é achado em dois momentos, com o sinal de menos e também com o sinal de mais. Tá? Veja que nós não vamos estar interessados no resultado negativo, uma vez que o problema dá-se se volta para uma distância, tá? Só precisa do resultado positivo. Eu vou ignorar, já vou colocar só aquele que eu já sei que dá um resultado positivo. Então, ele fica menos 2 mais raiz quadrada de 400, que é igual a 20, dividido por 2. Que, portanto, isso nos dá um x igual a 9. Tá? X igual a 9 é a distância percorrida, x igual a 9, pelo modelo do problema, é a distância percorrida pelo último competidor, pelo que ficou em último lugar. X igual a 9. O segundo, portanto, seria 18, 2 vezes 9. E o primeiro lugar, portanto, seria o quadrado de 9, 81 metros. Tá? É claro que essa equação poderia ter sido encerrada logo na sua concepção. Tá? Poderia ter sido encerrado aqui. Existe uma técnica que quando o coeficiente da variável do x ao quadrado é igual a 1, as raízes, se forem reais, assim, as raízes, se forem complexas também, elas vão satisfazer a isso. Na verdade, ainda mais fortemente, porque é a decomposição. Né? Existe uma fórmula que diz que é traduzida assim, ó. Se o A for igual a 1, você pode olhar para o seguinte modelo. Vou fazer aqui embaixo, tá? Para o seguinte modelo, x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Isso significa que em toda a equação, se o a, coeficiente da variável x ao quadrado, for igual a 1, atrás do x tem um valor que menos ele é a soma das duas raízes. S é x1 e x2, tá? E no fim, o P é o produto dessas duas raízes. Então, eu teria que olhar para aquela equação do seguinte modo, de modo que aparecesse um menos atrás. Então, ele teria que ser menos 2, um x. E o produto, que é igual a 99, igual a 0, ele teria que me dar aqui um exercício, que era de achar dois números, cuja soma fosse menos 2 e o produto fosse 99. Aí ele veja que a soma tem que dar menos 2. Então, tem que ter um que é negativo, como já sabemos. E o menos 11,9 ele vem de cara que resolveu o nosso problema. 1x. Então, seria x igual a menos 11. E o outro, x igual a 9, que é o que nos interessou para a resolução do problema. Tá? X igual a 9, que é o que nos interessou para a resolução do problema. X igual a 9. Então, essa é uma técnica rápida que eu volto a repetir. Se por acaso surgir uma equação cujo coeficiente da variável x ao quadrado é igual a 1 e você olhar direitinho para o coeficiente da variável x e para o termo que não tem variável x e conseguir, portanto, achar dois números em que um expressa a soma, tá, do que está atrás do x, em que os dois expressam a soma exatamente igual ao número que está atrás do x, e que o produto esteja ali sozinho, então eles são as raízes da equação. É claro que ele tem que se organizar com essa questão do menos, tem que satisfazer menos, ou seja, se for mais aqui atrás do x, a soma tem que dar o negativo do número que está atrás do x, tá? E considerando eles mesmos com os mesmos sinais, é o que tem que dar o produto. Mas só para a gente dizer que a nossa resposta aqui é que, na verdade, ele queria que a distância atingida pelo competidor que ficou em último lugar é essa da letra A. E aí ficou até jeitosinho, né, professor, essa soluçãozinha. E assim a gente encerra esse bloco, que ficou um pouquinho maior, porque cada uma das questões foram também revisitados os seus assuntos. E aí a gente sugere, portanto, que se puderem, revejam essas resoluções, aproveitem que aqui o assunto também está trabalhado
E o assunto, junto com o modelo das questões que foram feitas aqui, elas são úteis para resolver inúmeros outros problemas parecidos, tá bom? E desse jeito a gente vai tentar dar resoluções para uma grande quantidade de questões, itens, modelos SAEB, que serão todas muito úteis para a excelente prova do SAEB no final aqui desse mês de outubro, talvez até lá para o começo do mês de novembro, porque quem vai bem no SAEB vai bem no Enem.